bom dia, todo mundo acordado, todo mundo tranquilo, vamos ver a nossa matériazinha de hoje, simples, não tem mistério nenhum, a gente já conhece. O quê? É uma revisão. Estamos fazendo uma revisão do que a gente já viu, certo? Então, olha só, a primeira coisa que eu quero revisar é a concentração em mol por litro, M, que é a mesma coisa que mol por litro, ou molar, o M, molar, mol por litro. Uma formulinha para não ter problema. M, que é mol por litro, molar, é a massa absoluta em grama dividido pela massa molecular. Como é que eu vou saber a massa molecular? Se o problema não der, você vai na tabela periódica, soma a massa de todo mundo. Nós vamos ver aqui embaixo, tá? Então, concentração em mol por litro. Segunda, concentração em grama por litro ou concentração, simplesmente, C. Concentração massa absoluta em grama, de novo, e volume da solução em litro. Tem que ser dessas unidades, porque às vezes o cara está em quilograma, às vezes o cara está em miligrama, tem que converter, perfeito? Bom, peguei dois exemplos, um de cada um. Determine a massa, tem que saber o que ele quer, de quem? Tá? Presente em 100 ml, volume, de uma solução de ácido sulfúrico 2M, 2 molar, certo? Bom, se ele está falando molar, eu tenho que associar direto essa fórmula. Então eu vou ter que meu M vai ser igual a massa em grama dividido pela massa molecular vezes o volume em litro, certo? Eu pego os dados. Ele quer saber a massa, é minha incógnita, tá? Então ele está querendo saber isso aqui, a massa. Perfeito? Então vou deixar em evidência, vou passar os outros dois para lá. Então vou ficar com o M que eu já tinha, vezes a massa molecular, vezes o volume, igual a massa em grama. Bom, M eu tenho, 0,2. Botei lá, 0,2. Massa molecular eu não tenho. Fui à tabela periódica, calculei, botei aqui no meu rascunho, tá? Ácido sulfúrico, que é o H2SO4, tá? O hidrogênio lá na tabela tem massa 1. Nessa fórmula tem 2, vezes 2 dá 2, tá? O enxofre tem massa 32. Só tem um enxofre, é 32 mesmo. O oxigênio tem massa 16, vezes 4, 64. Somei o povo todo, deu 98 gramas por mol, que é a massa molar ou massa molecular dele. Então, eu coloquei aqui 98. 98 e o volume. Só que o volume, aquilo que eu falei, ele dá em ml. Tem que ser em litro. Então a gente já sabe, divido por 1000, 0,1. Somei esse povo todo, já fiz a conta aqui. 0,2 vezes 0,1 deu 0,0. Fiz as contas, 1,96 gramas. É a massa que o cara quer. Massa em grama, certo? Certo. A outra. Um outro exemplinho aqui. Determine o volume de uma solução 6 gramas por litro. Então já está usando 6 gramas por litro. Já não é essa fórmula, é essa aqui. Concentração massa em grama pelo volume em litro. De novo, galera. Então é a mesma coisa. Olha lá. Minha concentração vai ser igual a massa do soluto em grama pelo volume da solução em litro. O que o cara quer? Tá? O cara quer o volume agora. Então vou deixar em evidência. Vou passar o volume para o outro lado. Então vai ficar que o volume é igual a uma massa dividido pela concentração. Perfeito? Perfeito. Daí o nosso volume vai ser igual. Qual é a massa que eu tenho? Está aqui, olha, 12 gramas. 12 gramas. A concentração, 6 gramas por litro. 6 gramas por litro. Então, o volume que eu vou ter vão ser de 2 litros. Perdeu a graça. Certo? Então, vamos próximo quadro. Pressão máxima de vapor. Aquelas propriedades coligativas, osmose, osmose reversa, aquele papo todo que a gente vai dar uma olhadinha que é bem elementar, tá? Então, o que a gente tem que saber? O líquido mais volátil apresenta maior pressão de vapor.
evapora rápido, tá? Então os vapores vão exercer uma pressão maior sobre a superfície do líquido. Consequentemente, menor o ponto de ebulição. Ponto de ebulição pequenininho, evapora fácil. Evaporou fácil, maior pressão de vapor. Cria um gráfico de pressão de vapor pelo tempo, tá? Coloque em ordem crescente de pressão de vapor os líquidos. Galera, escolha uma temperatura qualquer, tá? Então, quando eu começo a olhar num tempo T qualquer, observe o seguinte, a pressão máxima de vapor de C está aqui, ó. A pressão máxima de vapor de B está aqui. A pressão máxima de vapor de A está aqui. Consequentemente, A tem uma pressão máxima de vapor maior. Consequentemente, é o mais volátil. Consequentemente, é o menor ponto de ebulição. Colocar em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, o C tem a menor pressão de vapor. Menor pressão de vapor, tá? Consequentemente, é o mais volátil. Menor ponto de ebulição. Então, eu vou ter o A, tá? Menor que B, menor que C. Colocando em ordem crescente de ponto de ebulição. Menor ponto de ebulição, maior pressão de vapor. Depois vem o B, depois vem o C. Show? Show. Termoquímica. Calor gerado numa reação química. Básico. Determina a energia produzida na oxidação de 32 gramas de metano. Vou dar uma apagada aqui, perfeito? Então, olha só, 32 gramas de metano. Então, observe o seguinte, metano está aqui embaixo, tranquilo, oxigênio, reação de oxidação, produziu CO2 e água e ΔH menos 20. Se é negativo, a reação é exotérmica, isso é, libera calor. Se fosse positivo, era endotérmica, absorvia calor. Olha só, então o cara está associando a energia que ele quer saber a uma massa em grama. Mas de quem? Do metano. Metano, certo? Então fui lá na tabelinha periódica e calculei as massas. Metano está aqui, carbono tem massa 12, hidrogênio tem massa 1. 1 vezes 4, 4. 12 vezes 1, sobrei 16 gramas por mol. Então ele está associando novamente o metano, que é o CH4, tá? A energia. Metano, a energia. Mas ele está querendo saber em grama. Tem 1 mol, só tem 1 mol. O oxigênio seria 2, tem 1 mol. 1 mol vale 16 gramas. Quando eu queimei 16 gramas de metano, eu produzi, liberei 20 kJ, né? Se eu usar 32 gramas de metano, qual vai ser a quantidade de energia? A gente já botou para simplificar o dobro. Então, 40 kJ. Não esquecer, aqui eu nem coloquei porque não precisa, tá? É negativo, né? Liberou calor, começa a reação exotérmica. Meus amigos, aproveitem. Tem que ter apostilinha, os exercícios que eu pego era apostilinha para ajudar, certo? Agora tem que ter a tabela periódica para calcular esses dados, senão fica difícil, tá? Um abraço. Galera, já ia passando despercebido, né? Diluição e mistura de soluções do mesmo soluto. Nós já falamos isso na nossa primeira aula aqui, tá? Diluição. Eu uso basicamente concentração em mol por litro ou concentração em grama por litro, que a gente fez a revisão no início. Então o que acontece? A gente já deduziu isso aí, chega numa formulinha que a molaridade inicial ou concentração inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, tá? Aí o cara tem que dar, tem uma incógnita só, óbvio. Então o cara fala que tem um volume de 500 ml, de solução 0,5, então tem um volume, tá? Uma solução 0,5 de sulfato de sódio. São adicionados 750 de água. Eu coloquei água, estou diluindo, tá? Qual a molaridade após a diluição? Galera, então você não vai ter mistério. Lembrei minha formulinha aqui, olha lá. Minha molaridade inicial eu tenho 0,5.
0,5. Vezes o volume, peguei o meu volume, 500 ml. 500 ml. Vai ser igual a... adicionamos 750 de água, tá? Então adicionei 750 de água, pessoal. E ele quer saber qual a molaridade final. Então eu tenho que lembrar o seguinte. Eu tenho uma concentração 0,5. 500 ml. Coloquei água aqui. Então, o que era 500 passou a ser 1000, vamos lá, 500 mais 1250, que é o meu volume final. E ele quer saber qual é a molaridade. Galera, então olha só, eu tenho a minha molaridade inicial, 500. E tem 500 ml de solução, volume, tá? Aí você adicionou 250 ml. Então qual vai ser o volume final agora? Os 500 que você já tinha da solução, mais os 750 que você colocou. 1250. Perfeito? Perfeito? Moral da história, galera. Fazendo as nossas continhas aqui. Então isso daqui, ó, minha molaridade final vai ser igual a 0,2. Aí aproveitamos aqui, ó, mistura de soluções de meio absoluto. Pode ser M, mol por litro, ou pode ser concentração, tanto faz. Já deduzimos isso aqui, tem a molaridade da primeira, vezes o volume, estou misturando, mais uma segunda molaridade, vezes um volume. Vou ter, quando eu misturar os dois, a terceira molaridade e a volume 3. Não posso esquecer que o volume final, tá? É sempre o volume que tu tinha no início, mais o volume do outro. Aqui era o volume que tu tinha no início, mais a quantidade de água que colocou. Mas sempre o final vai ser o volume que tu tinha no início, mais o volume que tu acrescentou da outra solução, tá? Então, olha só. Vou dar uma apagadinha aqui, né? E o que o cara fala pra gente? A 250 ml de cloreto de cálcio, 20 gramas por litro. Então, eu tenho aqui, olha, misturando. Só que o cara usou grama por litro. Não usou molaridade, então não tem problema. Então, pega a concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração 2 vezes o volume 2, que vai ser igual a concentração 3 vezes o volume 3. A concentração 1, logo da primeira, 20 gramas por litro. Vezes o volume dela, 250. Mais a segunda, misturei 750 ml. É o volume. E ela é 80 gramas por litro. Então, 80 gramas por litro vezes 750. Galera, concentração 3. Faltou o volume 3. O volume 3 é quando eu somo os dois. 750 com 250, 1000. Viu? Galera, então minha concentração 3 vai ser igual a 65 gramas por litro. Morreu? Tranquilo? Show de bola? Show de bola. É isso aí.